Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Michele Flávia e essa é mais uma videoaula do estudo que nós estamos fazendo sobre as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Essa videoaula de hoje, ela é a terceira videoaula sobre CIPA. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda videoaula, é a primeira vez que você está vendo essa aula aqui, então dá uma olhada nas outras videoaulas, que vai ajudar bastante o entendimento dessa aqui. Bom, eu queria, antes de iniciar a aula, pedir desculpas para os inscritos pela demora de gravar a videoaula, mas agora eu tô organizando mais o meu tempo e vou gravar mais videoaulas em períodos curtos de tempo. Então vamos lá. Eu parei na videoaula passada na parte de dimensionamento, que trata esse item bem aqui, o 5.6, né? Fala sobre o dimensionamento da CIPA, né? Hoje eu vou falar sobre outros subitens e itens que eu acho importante, sabermos. E também eu deixo logo a dica do item que eu não comentar aqui, ou subitem, que vocês leiam eles também, porque também são importantes, tá? Como a gente tem pouco tempo no YouTube, e mesmo eu acho os vídeos com muito tempo cansativo, então eu vou falar dos itens e subitens principais e que geralmente caem em concurso público, e é importante, os técnicos de segurança do trabalho, os profissionais da área, ter esse entendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse item bem aqui, o subitem, na verdade, 561. Ele diz assim: os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. O que esse subitem está dizendo? Bom, nós já sabemos que a CIPA é formada por um grupo que é dividido em duas representações, certo? Uma parte representa o empregador e a outra parte representa os empregados. Os representantes dos empregadores, tanto o presidente, titular e suplente, eles são designados, ou seja, eles são indicados pelos empregadores. Já os representantes dos empregados, o subitem 562 diz o seguinte: os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos, tá, gente? Serão eleitos, em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então vamos entender esse subitem aqui. Então, os representantes dos empregados, eles não são indicados como os representantes do empregador, eles têm que passar por um processo eleitoral, certo? Então eles são eleitos representantes dos empregados. E o que fala aqui? Que exclusivamente, outra coisa importante saber, exclusivamente os empregados interessados, tá? Pode acontecer de você ser técnico de segurança de uma determinada empresa e ter que organizar a CIPA, e pode acontecer dos candidatos, alguns trabalhadores, não ter interesse em participar da CIPA, ou todos os trabalhadores, até mesmo todos os trabalhadores. Então, o que fazer? Você pode obrigar? Não, a norma diz que só os empregados que são interessados. Você não pode obrigar qualquer empregado a participar da CIPA, Então, Michele, se não tiver empregados interessados, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é comunicar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e para realizar uma nova eleição, uma eleição novamente programada. E como não tem o número necessário de votos, vai ter que refazer a eleição num prazo máximo que eles dão de 10 dias. Sim, mas o que eu faço se os empregados continuar eles vão continuar sem interesse de participar? Então, qual a orientação que eu dou para vocês? Trabalhar por questão de conscientização, a conscientização junto aos trabalhadores, Você pode pedir assistência dos outros profissionais do SESMIT, se houver, Você pode pedir também
a colaboração dos sindicatos, né, para estar trabalhando também essa questão de conscientização, né, a importância dos empregados participarem da CIPA, tá certo? Então vamos lá, um outro item que eu acho importante falar, esse subitem, é esse 564, que diz o seguinte: quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, ou seja, você está dimensionando, aí você vai lá olhar o estabelecimento, está dimensionando a CIPA, vai olhar o quadro 1, bom, não precisa de CIPA. Então é isso que essa parte quer dizer aqui. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, ou seja, não precisar de CIPA, o que a empresa tem que fazer? A empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. Então, o que esse subitem aqui está falando? Que quando o estabelecimento ele não necessitar da CIPA, não quer dizer que esse estabelecimento não necessita de CIPA, então não vamos fazer. Não, a empresa ela tem que ter um designado, ela vai escolher uma pessoa responsável em cumprir esta NR. Lá na frente vocês vão ver que todos os cipeiros eles vão receber um treinamento relacionado a questões de segurança e saúde do trabalho, um treinamento de 20 horas. Então esse designado ele também recebe esse treinamento, tá? Ele também, né, terá que cumprir o que a norma NR5 aqui tá falando. Então, quando não for necessário a CIPA, a empresa tem que pelo menos ter um responsável pelo cumprimento dos objetivos da CNR, tá? Então ela vai escolher um dos trabalhadores, né? E claro, né, se ele também tiver interesse. Então, vamos lá pro item, na verdade, 5.7, né, que fala o seguinte: o mandato dos membros eleitos da CIPA, ou seja, quais são os membros eleitos da CIPA? É representante do empregador ou dos empregados? Dos empregados. Membros eleitos são representantes dos empregados. Então, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. 1 ano. Então, vamos entender isso bem aqui, que às vezes muita gente se complica nisso aqui. Então, o que ele está falando? Ele está falando da questão dos mandatos dos membros eleitos da CIPA, né? Então, o mandato é 1 ano, permitida mais uma reeleição, né? Vamos dar exemplo: o empregado é eleito em 2014. Então, ele pode ser reeleito para o ano de 2015. Né? Só que no ano de 2016, ele não poderá se candidatar. Por quê? Porque será 2 reeleições. E o que esse subitem está falando? É permitido apenas uma reeleição, tá? O que pode acontecer é ele se candidatar para 2017, né? Que aí volta todo o processo. Mas, seguido, 2 reeleições não pode, apenas uma reeleição, tá ok? Vamos lá para o item 5.8. O item 5.8 ele diz o seguinte: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção, né, das comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato, né? Então, gente, é vedado. O que quer dizer vedado? É proibido, né, a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito. Quem é o empregado eleito? Novamente lembrando, os representantes dos empregados. Então, os representantes dos empregados, né, que não pode ser despedido de forma arbitrária, né, os representantes dos empregados da CIPA, ou sem justa causa. Então, o que ocorre aqui? A dispensa arbitrária, gente, é quando a gente tem que entender o que vem em cima de dispensa arbitrária, né? Esse aqui, ó, esse termo aqui, dispensa arbitrária. O que seria isso? É proibido o representante dos empregados, né, sofrer uma dispensa arbitrária. O que significa isso? É quando não se fundamentar em um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, se não for por nenhum desses motivos, né, então ele não pode sofrer, né,
Ele não pode sofrer essa demissão. Tá lá no artigo 477 da CLT. Tá ok? Então, então o que acontece? Se o empregado ele resolver se desligar da empresa, o que ele vai fazer? Aqui, na verdade, se ele tem estabilidade, o empregado eleito, certo? Então, digamos que ele se resolva sair. Ele resolva se desligar da empresa. Então, ele deve solicitar por escrito a sua renúncia ao mandato da CIPA. Tá? Ele deve solicitar isso por escrito. Então, no caso do candidato eleito, tenha uma outra, tenha um contrato, por exemplo, de experiência, né? É orientado aqui, por exemplo, se ele tem um contrato de experiência de trabalho, não dá o direito a ele de estabilidade, né? Porque quando terminar esse contrato, ele pode ser demitido no final do seu contrato, tá? Porque pode acontecer de algum trabalhador, você não vai impedir ele de se candidatar, né? De fazer sua inscrição. Ele pode fazer inscrição, né? Ele pode ser eleito, só que o que eu estou querendo dizer? Que, como aqui está falando que ele não pode sofrer dispensa arbitrária, se for um empregado que está apenas um contrato de experiência, ele pode sim sofrer, né, essa demissão, tá ok? Porque o contrato de experiência acabou, então ele será demitido. Ou se ele mesmo quiser sair, né, não sendo um empregado que está lá por contrato de experiência, né, sendo outro tipo de empregado, e ele quiser sair da CIPA, ele tem que fazer isso, né, essa renúncia por escrito. E a empresa ela tem que guardar isso em caso de fiscalização, né, e a empresa vai ter que apresentar isso. Então vamos lá. O item 5.11. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA, certo? E os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Essa daqui, esse também é uma questão aqui que confunde um pouquinho, né? Michele, tu não falaste ainda há pouco que os representantes dos empregados eles passam por eleição? Porque esse item está falando que eles vão escolher entre os titulares o vice-presidente. Ora, primeiro, esses titulares aqui, eles já passaram pelo processo eleitoral, tá, gente? Eles já passaram pelo processo eleitoral e dentre eles, os titulares, aí sim, pode ser os empregados em comum acordo escolhem o vice-presidente, certo? Para representá-los. Mas tem que passar primeiro pelo processo eleitoral. Aí, os titulares eleitos, dentro desses titulares, escolhe-se um presidente, né? No caso, os empregados fazem essa escolha, tá ok? No item 5.13, ele diz o seguinte: será indicado em comum acordo com os membros da CIPA um secretário, tá? E seu substituto entre os componentes ou não da comissão, né? Sendo nesse caso necessária a concordância do empregador. Vamos entender esse item aqui. Será indicado em comum acordo, ou seja, tanto os representantes do empregador como os representantes dos empregados, em comum acordo, eles terão que escolher um secretário e seu substituto. O que esse subitem está dizendo? Que esse secretário e substituto pode ser, né, os componentes lá da própria CIPA, né, passar por eleição ou que foram indicados, ou não da comissão. Aqueles que, por exemplo, que se inscreveram e não foram eleitos. Um exemplo. Ou qualquer outro trabalhador que nem participou das inscrições da eleição. Pode. Só que nesse caso, né, a concordância do empregador tem que ser necessária, tá? A concordância do empregador. Quando ele não fizer parte da comissão, né, então tem que haver a concordância do empregador. Então, o que se está dizendo? Só será necessário, né, se ele não for um membro da CIPA. Aí sim será necessário você informar o empregador, né, se ele concorda ou não, né, dessas pessoas que foram escolhidas, ser o secretário e o substituto.
O próprio presidente da CIPA pode estar fazendo essa informação, pode estar dando essa informação ao empregador, né? Nem precisa também ser de maneira formal, de maneira informal mesmo, tá? Pode ser de maneira informal, não precisa ser por escrito, não, ok? Vamos lá para o item 5.16. Eu não vou falar de todas as atribuições do cipeiro. Aqui tem todas as atribuições que cabem à CIPA, né? Eu vou comentar algumas. Vamos lá. A linha A diz assim: identificar os riscos no processo de trabalho. Quem? A CIPA, né? Nós falamos de CIPA. Então, a CIPA ela tem que identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar mapa de risco. Importante isso aqui, elaborar mapa de risco. Cai muito em concurso público, né? Quem elabora mapa de risco, e muita gente às vezes acaba marcando o SESMIT. E na verdade não é o SESMIT, é a CIPA, né? Ela vai elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores e com a assessoria do SESMIT. Então o SESMIT só vai dar assessoria, né? Não é o SESMIT, não são os profissionais do SESMIT que elaboram o mapa de risco, e sim a CIPA. Tá certo? O mapa de risco ele é importante, né, que seja elaborado pelos membros da CIPA, né? Mas, Michele, como é que eles vão elaborar um mapa de risco onde eles vão ter que identificar, por exemplo, risco físico, risco químico, biológico, ergonômico, mecânico? Como eles vão fazer isso se eles não têm esse conhecimento? Lembra que eu falei lá no início das aulas que eles recebem um treinamento para isso? Além deles receber um treinamento para identificar os riscos no processo de trabalho, eles já têm assessoria do SESMIT, tá, gente? O SESMIT vai dando apoio, né, na elaboração desse mapa de risco, ok? Vamos lá na linha B. Elaborar plano de trabalho que possibilite uma ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. O plano de trabalho. A empresa ela deve fornecer um tempo necessário para a CIPA elaborar esse plano de trabalho, tá? Esse tempo não é depois do expediente de trabalho não, tá, gente? É no horário de trabalho. O empregador, né, ele vai ter que encontrar um tempo onde esses empregados podem se reunir para estar elaborando esse plano de trabalho, né, com ação preventiva para a solução de problemas que poderão surgir relacionados à segurança e saúde no trabalho. Tá? Dentro desse plano, né, quando vocês estiverem lá junto, vocês profissionais na área de segurança do trabalho, estiverem junto com a CIPA lá, dando assessoria também, nessa elaboração desse plano de trabalho, é necessário que vocês coloquem, né, junto com a CIPA, os objetivos, as metas, as responsabilidades. É um plano, você vai planejar isso, né? Tá certo? Vamos lá. Vamos ver outro item aqui que acho importante estar comentando. Só uma observação aqui. Gente, a CIPA, né, ela realiza, para ela identificar risco, tudo, ela faz um tipo de avaliação, certo? Só que a avaliação que os cipeiros fazem, né, não é uma avaliação quantitativa. Vocês sabem que existe dois tipos de avaliação, a qualitativa e a quantitativa, né? A avaliação quantitativa é aquela que usa aqueles equipamentos, né, de medição. A CIPA ela não vai fazer esse tipo de avaliação, tá? Ela só vai fazer a questão de avaliação qualitativa para identificar esses riscos ambientais. Um questionário, um checklist, né? Fazer observações. Isso é avaliação qualitativa. Só que a quantitativa, ela só é feita pelos profissionais do SESMIT ou empresa especializada. Tá ok, gente? Então, se cair na prova o tipo de avaliação, sei lá, um seletivo ou um concurso público, o tipo de avaliação que a CIPA faz é avaliação qualitativa e não quantitativa, tá? Quantitativa ela não faz. Eu achei interessante aqui também falar dessa questão aqui, bem aqui das atribuições. Dê uma lida aqui, tá, gente? Que isso aqui cai muito,
essas atribuições aqui dos cipeiros, dá uma lida aí. A questão do processo eleitoral, o funcionamento, como é que ocorre, né? O processo eleitoral da CIPA, que é importante. Às vezes muita gente vai na empresa, vai planejar uma CIPA, elaborar uma CIPA e não sabe, né, a questão do processo eleitoral, as documentações. Então o que eu fiz? Eu elaborei aqui um mapa mental para estar explicando aqui para vocês de uma maneira assim mais dinâmica, né? Sem ser só na NR. Aqui. Então vamos lá, aqui o processo eleitoral da CIPA. Vamos conhecer, eu coloquei algumas questões aqui que a gente tem que ter muito cuidado na hora que for interpretar, né? Interpretar e tem que saber, porque cai muito em prova de concurso, né? Então vamos lá, vamos entender o processo eleitoral da CIPA. Uma questão importante: qual o prazo de divulgação e publicação do edital, né? Porque não é simplesmente chegar, ó, gente, vai ter CIPA, quem quiser se inscrever, tá aí, não, né? Você vai ter que delimitar prazos, né? E não é você que faz isso, já está na norma, né? O prazo de inscrição, o prazo de divulgação, publicação do edital, né? O prazo de começar a eleição, né? Então isso tudo está descrito na NR5. Então vamos entender qual o prazo de divulgação e publicação do edital. O prazo mínimo, gente, é de 45 dias antes do término do mandato da CIPA anterior. Tá faltando 45 dias para terminar o mandato dele não é um ano. Então, tá faltando 45 dias para terminar o mandato da CIPA anterior, já tem que se fazer a divulgação e publicação do edital da próxima CIPA, certo? Então, vamos lá. Qual o período mínimo de inscrição para a CIPA? É uma outra questão muito que cai muito em concurso, né? Essa questão de períodos, de tempo, isso cai muito. Quem é responsável pelo quê? Então a gente tem que ficar bem atento para essas questões. Então, qual o período mínimo de inscrição para a CIPA? Gente, tem um período mínimo. Período mínimo de 15 dias. Às vezes o pessoal gosta de colocar em prova de concurso público. Qual o período mínimo? 30, 20, 10 ou 15, né? Então você tem que ficar alerta para essas quantidades que eles dão, né? De período, de tempo, para estar respondendo de maneira correta. Vamos lá. Garantia de emprego. Bom, todos os inscritos até a eleição eles têm garantia de emprego. Então, Michele, se tiver um empregado e ele se inscrever para a CIPA, só se inscrever, ele já tem essa garantia de emprego? Sim, ele já tem essa garantia de emprego até a eleição. Por que ele tem essa garantia de emprego no momento da inscrição, que ele se inscreve? Porque não vai saber, não tem como saber se ele vai ser eleito ou não. Então, a partir do momento que ele se inscreve, ele já tem essa estabilidade, essa garantia de emprego, que vai até, claro, a eleição. Se ele for eleito, ele vai continuar tendo essa estabilidade, né? Um ano o mandato e um ano após o mandato, certo? Agora, se ele não for eleito, aí sim, ele não vai ter mais essa garantia de emprego. Liberdade de inscrição. Importante estar falando sobre isso. Qualquer pessoa, qualquer empregado, ele pode se inscrever para a CIPA? Qualquer empregado? Pode, tá, gente? Ele tem essa liberdade de se inscrever. Todos os empregados do estabelecimento podem se inscrever para a CIPA. Vamos lá. Qual o prazo mínimo, Michele, para a realização da eleição? Importante saber qual o prazo também para a realização da eleição. O prazo que a norma fala são 30 dias antes do término do mandato da CIPA anterior. Por exemplo, a empresa já tem uma CIPA. Então, quando tiver faltando 30 dias, já tem que ter, antes de 30 dias do término do mandato, já tem que se fazer a realização da eleição. Tá ok, gente?
Bom, e em qual horário se realiza essa eleição? Isso aqui é uma questão assim muito comum até na prática, né? As pessoas ficarem, mas em que horário pode se fazer? Depois do expediente, né? Não. No horário normal de trabalho, respeitando, é bom que a empresa respeite os turnos de horário, né? E possibilite assim a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. Tá ok? É importante a maioria participar. Vamos lá. E o voto? O voto é secreto? É, gente, o voto é secreto, tá? O empregado vai lá, tem a urna, ele coloca lá, recebe o canhotinho, anota lá quem ele quer para ser eleito, para ser representante dos empregados e coloca lá na urna, certo? Ou pode ter até aquela urna eletrônica, né? Faz o pedido lá para o TRE e você pode estar usando essa urna eletrônica lá no processo eleitoral da CIPA da sua empresa, tá ok? A apuração dos votos, né? Em que horário ocorre também essa apuração dos votos? Gente, continua sendo no horário normal de trabalho. Não é para se fazer após o horário de trabalho. É durante o horário normal de trabalho pode se fazer a apuração dos votos. Vamos lá. E quem guarda os documentos da eleição? Toda essa papelada, Michele, vai ser jogada fora? Não, não pode. Toda a papelada referente ao processo eleitoral, a empresa tem que se responsabilizar em guardar por um período mínimo de 5 anos. Tá, gente? 5 anos a empresa tem que estar, né, com esses documentos, tem que guardar esses documentos. Né? O processo de guarda fica por conta da empresa, como ela vai guardar esses documentos. Tá ok? Bom, gente, então eu fico por aqui e até a próxima videoaula. Eu encerro aqui a videoaula sobre CIPA, né? A próxima videoaula vai tratar sobre a NR6, que trata sobre EPI. Tá ok? Então até lá e um abraço.